Olá pessoal, meu nome é Gustavo, sou sommelier do Fasano e um dos responsáveis pelo perfil do Seu Vinho no Instagram. Estou aqui hoje junto com a Raquel. Olá pessoal, meu nome é Raquel, eu sou proprietária da Marble Design Pieces e é um prazer estar aqui hoje com o Gustavo nesse bate-papo a convite do Supernosso. Bom, para começar um pouquinho, eu vou falar sobre a taça de água, que é ela aqui, bom, vocês vão ver que todas as outras taças são transparentes, só essa que tem cor. Por quê? Porque para o serviço de vinho não é ideal usar taças coloridas. Então, caso você queira colocar um ponto de cor na mesa, que seja na água, que vai ser a primeira taça, sempre à direita do prato. Então, assim, a primeira é a água, a segunda seria o espumante, a terceira, a taça para vinho branco. A quarta seria para vinho tinto. Gustavo, qual que é o nome? Bom, a gente chama de taça borgonhesa, que é uma taça que foi feita para se servir Pinot Noir, mas no dia a dia a gente serve vinhos mais leves, mais elegantes e mais frutados. Então, ela vem primeiro, né? Essa seria primeiro de vinho tinto. Em seguida, por essa. Qual que é o nome? Que é a taça bordaleza, que geralmente servimos vinhos mais encorpados, mais estruturados, geralmente vinhos de corte, como é a escola dos vinhos de Bordeaux. Então, no serviço de hoje, a gente está com dois vinhos, né? Um espumante e um tinto. E qual seria a taça adequada para esse vinho? Bom, vamos começar com o espumante então. E no espumante a gente serve na taça que a gente chama, com licença, de flûté, que é bem essa taça aqui. E a respeito dessas taças, pessoal, que a gente está vendo aqui, um detalhe que é comum em todas elas, seria a sua haste um pouquinho mais longa. E essa haste um pouco mais longa são por dois motivos. Primeiro, para a gente não posicionar a nossa mão no bojo da taça e não aquecer a nossa bebida, e o segundo para nos obrigar a inclinar um pouquinho a nossa cabeça e no ato de inclinar a bebida vai descer no lugar certinho da boca para a gente ter as nuances gustativas adequadas para aquele tipo de vinho. Parece muito detalhe, parece muita minúcia, mas faz toda a diferença. E na taça flûté, ela Então, eu tem... vou pegar ela por aqui, né? Exatamente, ou no meio Assim. da taça ou no pé da taça, Assim. nunca no bojo da taça. Tá? Exatamente para o calor da nossa mão não aquecer a bebida. E a taça flûté, ela tem esse formato exatamente para segurar a perlage, que é o que a gente chama poeticamente de gás carbônico que o espumante nos entrega. E esse formato faz com que a perlage ela fique viva durante mais tempo. Mas não é errado, e diga-se de passagem, até cada vez mais comum, a gente usar o serviço de espumante na taça borgonhesa ou na taça bordaleza, quando é um espumante muito estruturado ou um espumante evoluído, que tem nuances aromáticas muito ricas e ela precisa de um bojo um pouquinho maior para mostrar toda essa estrutura. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a forma adequada de se abrir. Pois não? Só uma pergunta, para o tinto, esse tinto, no caso, qual dos dois a gente usaria? Bom, vamos lá. O tinto que nós vamos servir é o Terrúneo, que é um vinho chileno produzido pela Contitor, que é uma baita vinícola com respaldo internacional, conhecida no mundo inteiro. E aqui a gente tem uma uva que é a Cabernet Sauvignon, que é uma das uvas mais estruturadas, mais complexas que a gente tem no mundo dos vinhos, ainda mais quando estagiada em barrica de carvalho, como é esse exemplar. E nesse caso, a gente vai servir na taça bordaleza, que é adequada para vinhos mais concentrados, como esse Cabernet Sauvignon, propriamente dito. Então, nesse caso, eu vou fazer uma colocação, que eu acho que é uma coisa muito importante na mesa posta, é que os itens, amostras, sejam apenas os que vão ser utilizados no serviço. Fantástico. Porque senão a gente acaba confundindo o convidado. Isso é muito legal, fica mais prático, eu acho que as pessoas ficam até mais à vontade de saber o que usar e em que momento usar. Com certeza eu acho que é uma boa ideia, e já que vamos de espumante e um vinho mais concentrado, a gente já elimina a taça de vinho Então, branco gente, e a taça borgonhesa. vou tirar essa taça e a taça de vinho branco. E nós vamos manter essas três taças. Aí, no caso, por exemplo, essa estava na ponta, ao invés de eu deixá-la aqui, eu vou trazer para mais perto. Sempre do meio para a direita, olhando pelo prato. E um outro detalhe interessante da gente pensar, pessoal, ainda mais para quem faz o serviço, a taça de água, ela sempre é a primeira ou a última, de acordo com o ponto de vista, porque é a taça que vai ficar até o final da refeição. Geralmente a gente serve o espumante, quando a gente passa para o vinho tinto, é recolhida a taça de espumante, a taça de água sempre mantém. E um outro detalhe é que geralmente no decorrer da refeição a gente
bebe mais o espumante, bebe mais o tinto, vai mais nessas taças e a taça de água a gente vai de vez em quando. Então, para evitar alguns acidentes, a gente deixa ela um pouquinho mais afastada. Vamos ao serviço do espumante? Vamos. E, ô, Gustavo, como Pois que não. eu abro o espumante sem fazer barulho, sem causar acidente? Bom, vamos lá. Para a gente abrir o espumante de forma adequada, primeira coisa, a gente tem que ter um espumante numa temperatura mais fria, para evitar que o gás carbônico fique muito agressivo e chacoalhar o menos possível. Porque se a gente começar a chacoalhar a garrafa, mesmo que ele esteja na temperatura adequada, ele vai estourar, o gás carbônico vai ser um pouco mais agressivo. Então, o que eu aconselho? É sempre a gente começar a fazer o serviço evitando balançar a garrafa o máximo que a gente puder. A gente vai degustar aqui agora, a gente vai fazer o serviço com a Luiz Porto, que é um espumante mineiro, que tanto nos orgulha, e é muito legal conhecer esse produto. As garrafas geralmente têm uma orelhinha que facilita o nosso serviço na hora de a gente tirar a cápsula, e aí aqui é só a gente puxar a cápsula de forma lenta, evitar de balançar a garrafa. Porque acidente com espumante... É complicado. E exatamente para evitar o acidente, pessoal, quando a gente começar a afrouxar um pouquinho a gaiolinha do espumante, a gente já traz a garrafa para o nosso lado. Porque se ela estourar, ela não vai, a rolha tende a não voar, pode ter um acidente também, mas vai ser menor. Se a gente começa a abrir o espumante apontando para frente, seja o que for, aí o risco de ter um problema mais sério é maior. E eu deixo a gaiola para abrir? A gaiola a gente sempre deixa, a gente só vai afrouxar ela aqui agora. Essa gaiolinha aqui é fácil da gente desafrouxar. Mesmo depois de aberta, como eu fiz aqui, a gente mantém o dedão sempre sobre a rolha, porque aqui, se o gás carbônico estiver muito agressivo, já é o suficiente para querer jogar a rolha para fora, a pressão atmosférica propriamente dito. Para aqueles que são destro, a mão direita no fundo da garrafa, para aqueles que são canhoto, aí a gente faz com a mão contrária. Posicionou aqui em cima. Aí é só ter calma, paciência. Ai, meu Deus. E fazer o serviço. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes é rapidinho. Nossa, Gustavo, mas nem fez barulho. E a intenção é exatamente essa. Quando faz o barulho, a gente está jogando o gás carbônico que o produtor demorou tanto para armazenar dentro da garrafa, todo para fora. É claro, como eu disse antes, se for uma data festiva, uma comemoração, faz todo sentido, faz parte do momento, mas o ideal no dia a dia é fazer apenas esse suspiro que a gente viu aqui. E o serviço propriamente dito, da mesma forma que a gente abriu a garrafa de forma lenta, o ideal é que a gente faça um serviço lento. E eu vou sempre pelo lado direito da taça? Sempre pelo lado direito. Geralmente a gente entra, tudo que vai entrar na mesa, a gente entra pelo lado direito e recolhe pelo lado esquerdo. E na hora de um serviço, ainda mais que as taças estão posicionadas desse lado, é mais fácil a gente fazer pelo lado direito. E quando a gente vai fazer o serviço de espumante, o interessante é a gente servir um pouquinho primeiro, porque às vezes pode dar uma espuma excessiva, e essa espuma nem é porque o espumante está quente, e sim porque vai ter ali um contraste de temperaturas. A taça na temperatura ambiente e o espumante gelado vai dar esse excesso de espuma. Então, para evitar que o espumante derrame ou que tenha um acidente, serve um pouquinho, deixa baixar e a gente termina de servir. Mas aí, se não for a primeira taça, eu sirvo direto ou eu também dou a pausa? Não. Só na primeira taça que a gente serve dessa forma, tendo a pausa, porque a partir das próximas taças, dos próximos serviços, a taça já vai estar um pouquinho resfriada. Entendi. E não tem necessidade de fazer esse detalhe de servir em duas etapas. E um outro detalhe que é interessante é a gente servir abaixo da metade da taça. E o porquê disso? Simplesmente para a gente garantir que o espumante fique mais frio, mais gelado por mais tempo. Se eu encho a taça, a primeira golada vai estar ok, a segunda golada vai estar agradável, da terceira em diante já vai estar quente e aí a gente perde um pouquinho da qualidade do consumo. Se vir um pouquinho, 2 goladinhas, já serve mais um pouquinho, a gente garante a temperatura da bebida. Tá ok? Ô, Gustavo, e esses acessórios aqui? Qual que é a diferença desse abridor para aquele? Ótima pergunta. Vamos lá. Esse abridor, que é o que a gente chama de abridor de lâmina, é um dos abridores mais antigos que a gente tem. Foi um dos primeiros a serem inventados. E ele funciona muito bem para a gente abrir ou vinhos antigos, porque a lâmina ela não fura a rolha, e sim ela abraça a rolha com essas 2 perninhas que ela tem. Ou então, aqueles vinhos que quando a gente tira a cápsula, a gente vê que a rolha está um pouquinho encharcada, um pouquinho úmida, e para não correr o risco de esfarinhar a rolha e quebrar a rolha por completo, a gente faz o serviço com a lâmina. É um serviço mais lento, mais delicado, funcional, vale a pena,
mas a gente vai fazer o trabalho hoje com o aspiral que a gente está habituado, que é um serviço mais dinâmico que a gente usa em casa, geralmente no dia a dia. Mas eu aconselho para vocês sempre ter um saca-rolha de lâmina na casa de vocês, até mesmo que quando a gente vai tem aquela surpresinha desagradável da rolha estar um pouquinho denegrida, um pouquinho prejudicada, a chance da gente estraçalhar toda a rolha com esse saca-rolha é menor do que com o aspiral. Isso aqui a gente encontra fácil para comprar no mercado, inclusive o Super Nosso tem o saca-rolha de lâmina à disposição para a gente poder comprar. E eu uso ele nos vinhos mais antigos? Nos vinhos antigos, com certeza, vale a pena a gente ter para esses vinhos, porque a chance da rolha estar denegrida é grande. E quando a gente tira a cápsula e vê que a rolha já está um pouquinho modificada, vale a pena a gente abrir também com o saca-rolha de lâmina. Além do que o serviço com saca-rolha de lâmina é lento, mas é muito elegante, é bacana a gente fazer. E agora eu vou fazer o serviço do vinho tinto, pessoal, que é um serviço mais dinâmico. Geralmente a gente consome muito vinho tinto, por mais que o Brasil seja um país tropical muito coerente para espumantes, brancos e rosés, a tendência é que o nosso consumo de vinho tinto é cada vez maior. E aí eu vou fazer o serviço para vocês, que primeiro é a abertura da nossa cápsula e depois a gente usa o saca-rolha propriamente dito. A gente vai abrir com esse aqui? Bom, esse objeto é muito interessante para a gente cortar e é muito prático. Eu confesso que eu não gosto muito de usar ele e vou explicar o porquê agora. Quando a gente corta com ele, a gente vai cortar a nossa cápsula bem na parte de cima da garrafa. E quando a gente corta na parte de cima da garrafa, a última gota do vinho, que sempre acontece, ela pode escorrer nessa cápsula de cobre e pode ser um pouquinho desagradável. Então, o que eu entendo como ideal é a gente cortar a cápsula na parte de baixo, deixar o vidro mais aparente e o serviço de vinho fica mais fácil da gente fazer. Então, eu vou usar o nosso canivete. A grande maioria dos saca-rolhas de 2 tempos, que é nesse modelo, tem uma faquinha bem curtinha e ela geralmente é curva, que facilita o corte da cápsula onde é o lugar adequado. Então a gente vai cortar nessa parte de baixo, que é mais apropriado na hora de fazer o serviço. Uma dúvida, Gustavo. Pois Às não. vezes eu faço isso e tento puxar e não solta. Eu posso fazer um corte vertical? A gente faz o corte vertical, que vai funcionar bem também. Algumas, quando a cápsula não é tão sólida, apenas esse corte aqui é o suficiente. Mas como é uma cápsula de cobre, de um vinho mais icônico, como é o caso desse terrúneo, a cápsula dele é um pouquinho mais firme, e aí vale a pena a gente dar esse corte que você acabou de falar, para cima e puxar o restante. É um corte seco, dinâmico. O ideal é que a gente não fique virando muito a garrafa, porque quanto menos a gente movimentar o vinho, melhor. O vinho fica mais tranquilo, e aí o serviço fica simples. Ô, Gustavo, e como que eu escolho, por exemplo, o vinho que vai pro decanter e o vinho que não vai? E quanto tempo que eu deixo? Excelente pergunta. Bom, essa história de que a gente pensa que todo vinho deve ser decantado, isso aí é um pouco de lenda. Vinhos mais leves, mais delicados, mais sutis, não vale a pena passar para o decanter, porque senão a gente vai fazer com que o vinho evapore muito rápido e ele vai ficar praticamente neutro, não vale a pena. E vinhos muito antigos, ao contrário do que a maioria pensa, não pode ser decantado. É como se fosse uma pessoa idosa, que se a gente puxar ele de qualquer forma de um ambiente para o outro, ele vai sentir no mínimo algumas dores e ter alguns inchaços pelo corpo. Então, vinhos novos, concentrados, que passam muito tempo em barrica de carvalho, vale a pena decantar, ou então aqueles vinhos que a gente sabe que por opção do produtor ele não foi filtrado, vai ter sedimentos, então a gente decanta para separar a parte sólida da parte líquida. E no caso dos vinhos novos, Raquel, o que vale a pena a gente fazer é um processo de aeração, que é uma decantação um pouquinho mais rápida, para a gente deixar o álcool exalar um pouquinho e ficar a parte mais gostosa do vinho dentro do decanter. E também, pessoal, um detalhe interessante é o seguinte: se a gente tem tempo para abrir o vinho, vale a pena a gente abrir o vinho várias horas antes da refeição e deixar ele respirando por si só. Mas isso é quando a gente tem tempo mesmo. Tem algum limite, assim, de tempo? Olha, na teoria eu já ouvi falar, inclusive, que a gente deve abrir 1 hora com antecedência a cada 1 ano de vida que o vinho tem. Então, nesse caso, que é o vinho 2016, a gente deveria abrir 4 horas antes do consumo. Isso quase nunca acontece, né? E eu acho também um pouco de exagero nessa afirmativa. Mas, quando a gente não tem esse tempo de abrir a garrafa antes, o decanter é um santo... É um bom
é uma boa referência que a gente tem para fazer o vinho respirar um pouquinho mais rápido. Entendi. Tá bom? No ato da decantação, pessoal, é fazer ela de forma tranquila, de forma lenta, para não deixar o vinho borbulhar muito. E caso tenha sedimento, a intenção é que o sedimento fique na garrafa e passe apenas a parte líquida para o decanter. Então, um outro detalhe interessante que vale a pena é a gente sempre deixar um dedinho de vinho dentro da garrafa, porque se tiver partícula sólida, se tiver sedimento, a tendência é que fique ali no fundo da garrafa, tá bom? E o serviço é um serviço lento. Se fosse um vinho um pouquinho mais antigo, eu usaria uma vela ou a própria luz do celular para fazer essa decantação, para conseguir enxergar as partículas sólidas, mas no caso de um vinho de 4 anos como esse, eu acho que não há necessidade. Mas se você enxergar, o que você faz? A gente para a decantação, naquele momento, não vira a garrafa por completo, deixa o sedimento estacionar na barriguinha da garrafa, que é aqui pertinho do gargalo, e depois começa a fazer a decantação lentamente, prestando atenção nesse detalhe. Que legal. O serviço que eu estou fazendo aqui, se fosse uma decantação propriamente dito, ia ser um pouquinho mais lento, mas já que nós queremos aerar o vinho, para o vinho respirar mais rápido, a gente pode fazer nessa velocidade que eu estou fazendo. Entendi. E no caso, por exemplo, se eu for beber meia garrafa, eu posso guardar metade da garrafa, colocar outra metade no decanter? Bom, se a gente sabe que não vai tomar a garrafa inteira, o ideal é que a gente decante apenas meia garrafa e não a garrafa inteira, e o restante da garrafa a gente pode usar um produto que é o Vacovan, que a gente tem algumas cápsulas, algumas rolhas de plástico, de silicone, e quando a gente coloca no bico da garrafa e faz esse movimento como se estivesse enchendo um pneu de bicicleta, na verdade a gente está tirando o oxigênio de dentro da garrafa e nesse formato o vinho pode ser guardado por alguns dias a mais. Não é que a gente pode deixar o vinho ali parado semanas ou meses, não. Mas se o vinho dura ali 2 dias sem o Vacovan, com o Vacovan vai durar aí 3, 4 dias. Dentro daquela semana o vinho vai estar íntegro para consumo. Mais do que isso, não é o ideal mesmo usando o Vacovan. E uma dúvida, se eu usar o Vacovan, eu posso deitar a garrafa ou ela tem que ficar em pé? Pode, não tem necessidade de manter ela em pé, não. Você pode deitar a garrafa assim. A chance de ter vazamento é muito pequena, principalmente se o bloqueio, se a tampinha tiver íntegra, né, ela não estiver ressecada, a chance de ter vazamento é muito, muito pequena. Ai, porque isso sempre foi uma dúvida. Tá certo. Bom, e o serviço, sempre à direita, assim como nós fizemos o espumante. E no caso da taça de vinho tinto, não é interessante a gente servir muito vinho na taça. Aqui, no caso, não é nem para evitar o aquecimento da bebida, e sim para a gente poder volatilizar, o famoso rodar, rodar o vinho na tacinha. Se a gente faz, se a gente enche muito o vinho, a taça, a chance de a gente ter um acidente é muito grande. Então, por onde que eu olho? Bom, Até onde encher? Seria 1/3 da taça, ou se para ficar mais simples, vamos imaginar metade da taça, 2 dedinhos para baixo. Legal. É o ponto ideal. E o vinho vai respirar e vai ter mais espaço para mostrar suas nuances aromáticas, principalmente. Entendi. Então, agora eu vou te explicar um pouquinho do serviço. Vamos lá. Que faz de toda a mesa diferença, posta. diga-se de passagem, né? Quando a gente vai receber convidados, até mesmo em casa, com o marido, com a esposa, faz toda a diferença a gente fazer um jantar com a mesa bem montada, né? Verdade. Aqui eu fiz uma coisa que eu gosto muito, que é usar o próprio guardanapo como jogo americano. Então, eu vou pegar um guardanapo quadrado, não importa o tamanho. Por exemplo, se é um guardanapo maior, eu posso usar ele assim. Perfeito. Agora, quando é um guardanapo menor e eu quero mais espaço para o talher, eu posso virar ele e usá-lo na diagonal, que é o que eu fiz aqui nesse caso, porque são 3 talheres de um lado, 2 do outro. Se eu usasse no outro formato, não caberia. Então, por isso que eu virei o guardanapo de jogo americano. E faz toda a diferença, né? Que além do talher ficar sobre o guardanapo, na questão de estética, fica muito bonito também a apresentação, né? E eu gosto também porque as taças ficam Sim, pra fora. é verdade. Então não fica aquela dúvida. Porque eu, pelo menos, quando eu tô arrumando a mesa, às vezes eu falo, fica um pouquinho pra dentro, ou fica tudo pra fora. Fica fácil a montagem, né? A gente tem uma linha ali para nos direcionar. Limpa. Então, nesse caso aqui, desse serviço, como eu falei, não é legal usar utensílios que não vão ser utilizados durante a refeição. Então, não vou colocar na mesa o que não vai ser utilizado. Nesse caso, nós temos um bowl
esse bowl pode ser usado para sopa, um consomê, Para um creme, um tipo de talvez. entrada líquida. Legal. Nós temos esse pratinho, que é um pratinho, ele pode ser usado para sobremesa, mas no caso, para outra entrada, que poderia ser uma salada, Perfeito. um carpaccio. Legal, bem legal. E nós temos o prato de jantar, que já é o prato maior. E quando a montagem fica nesse formato, fica muito mais dinâmico o serviço, até para entender, mesmo aqueles que não têm o hábito de fazer a refeição com a mesa montada dessa forma, né? Isso é muito Verdade. interessante. Então aqui, no caso, nós colocamos os talheres. Nem todo mundo tem talher de sobremesa ou talher para entrada, então nós colocamos todos os talheres de jantar. Você pode, de acordo com o número de pratos, você aumenta a quantidade de talheres de jantar. Então não precisa ser o menorzinho. Aqui o único cuidado é que o serviço começa de fora para dentro. Que legal. Então, para aqueles que não sabem ao certo o talher que vai usar para qual prato, essa história de se orientar de fora para dentro já mata ali a charada Já e te mata. dá uma segurança de por qual talher começar. Isso é bem interessante também. É bem importante que esteja tudo na ordem certa. Então aqui, nesse caso, como nós temos 3 pratos, o primeiro seria o bowl, que é o que está em cima. Então, para esse bowl, nós utilizamos uma colher. Que seria para a sopa, para o creme ou para o consumidor, de forma Isso. geral. Então, a sopa, ela fica à direita da faca. Então, assim, nós temos 2 facas, porque são 2 pratos. Uma Perfeito. faca para entrada, uma faca para jantar e a colher à direita da faca. Aqui também, em cima do prato, nós colocamos os talheres de sobremesa. Então, aí vai de acordo com a sobremesa. Nesse caso, eu coloquei uma colher pequena, pensando numa sobremesa mais simples. Mas, se fosse o caso, eu poderia pôr a colher, um garfo e uma faca, cada um virado para um lado. Perfeito. Agora, Gustavo, vou falar um pouquinho de guardanapo, que é o que eu mais gosto. E faz toda a diferença também na apresentação, né? Isso. Eu não sou muito fã do guardanapo com porta-guardanapo. Então, eu prefiro fazer minhas dobraduras, que eu acho que deixa a mesa mais charmosa e mais simples, eu preciso de menos acessórios. Então, nesse caso aqui, eu peguei um guardanapo sempre quadrado, viu, gente? Guardanapo tem que ser quadrado. Vou dobrá-lo, como ele estava guardado em casa. E vou fazer uma dobradura no meio, ele vai virar um triângulo. Esse triângulo eu posso colocar, por exemplo, embaixo do bowl, assim. Sempre, gente, cuidado do meio para a esquerda do prato, Legal. tá? Se eu quiser colocá-lo fora do prato, eu posso colocá-lo aqui, com os talheres em cima, Sempre do lado esquerdo. sempre do lado esquerdo, ou também aqui, e dá um Perfeito. espacinho dos talheres. Então, tem Ótimo. super versátil, né? Agora, outra opção, que é a que eu mais gosto, eu pego um guardanapo, vou abri-lo e vou ir pegando das pontas e fazendo como se fosse uma trouxinha. Aí eu pego pelo meio e dou um nozinho. Esse nozinho é bom ser feito em guardanapos mais fininhos. Se for um guardanapo Legal. muito encorpado, o efeito não é legal. O nozinho, eu posso colocá-lo aqui ao lado do bowl ou também aqui ao lado dos garfos. E caso a gente não tivesse o bolso, se fosse servido o consumê ou a sopa, a gente pode colocar no centro do prato o guardanapo? Pode. Ótimo. Então, poderia, sem o bowl, colocá-lo aqui. Que fica muito elegante também, né? Também, eu acho que é uma apresentação moderna, mais Sim. elegante, Com certeza. né? Muito legal. E agora eu vou falar da opção mais tradicional, que seria o porta-guardanapo. Você pode pegar um guardanapo, abri-lo, procurar o centro do quadrado, aí puxa por fora e coloca o porta-guardanapo. Nesse caso, ele está com mais movimento, eu posso fazer também uma dobradura, que eu já vou mostrar. Então, colocaria ele ou no centro do prato, assim, ou também à esquerda, do lado dos garfos.
E eu sou obrigado a concordar contigo. O porta-guardanapo tem o seu lugar, mas sem o porta-guardanapo eu acho que fica mais atual e mais divertida a história. Também É bem legal. acho. Então, outra forma de dobrar o guardanapo, que seria mais tradicional ainda, eu vou dobrar o quadrado de novo. E vou pegar as duas pontas, colocá-las para dentro e fazer assim. E é prático fazer, né? É. Então, assim, o mais importante, eu acho que tem a cara, é que o serviço tem a cara do anfitrião. Então, o melhor jeito de colocar o guardanapo é aquele que o anfitrião mais gosta. E faz toda a diferença saber montar uma mesa para receber os convidados, ou até mesmo naquele dia a dia em casa, né? Eu acho que funciona muito bem. Muito legal. Não precisa ser complicado, né? Nós Com falamos certeza. aqui de várias taças, vários talheres, mas de uma forma simples, que dá para ser replicada em casa, que não precisa de tantos acessórios verdade. assim. E é isso, gente. Espero que a gente consiga ajudar vocês a replicar em casa, entender um pouquinho mais sobre o serviço de vinhos, escolher taças, posicionar na mesa. Muito legal. Eu acho que é uma cultura que engrandece muito o vinho que foi aberto e a comida que está sendo servida, com certeza. Muito bacana essas informações. Muito bom. Espero que tenham gostado, pessoal. E acompanhe aí os outros cursos que nós estamos montando. O Super Nosso montou uma equipe aí muito bacana e tem muita informação que está por vir. Um abraço e até a próxima.